broken like the first morning. Sou Taera Trindade do Santo, aluna de História no Polo de Mundo Novo. Meu tema da monografia é o samba de roda do Grupo de Amizade, aqui no povoado de Umbuzeiro, município de Mundo Novo, fazendo uma análise desse samba. Meu orientador da monografia foi o professor André Rego e com muita satisfação estou realizando esse trabalho. Pode parar. Estou aqui, o presente trabalho visa apresentar e discutir a importância do samba de roda do Grupo da Amizade. Me despertou interesse ao buscar analisar essa cultura que chama bastante atenção no povoado de Umbuzeiro. Dessa forma, a identidade do grupo e as técnicas utilizadas foram a pesquisa bibliográfica. As entrevistas foram informal e bastante enriquecedora, fazendo com que esse trabalho possibilitasse um grande desenvolvimento e, a partir daí, fazendo uma análise e as perguntas facilitaram de forma clara e objetiva. Nesse contexto, o trabalho proposto tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas dessa manifestação, ouvendo o que levou o seu devido enfraquecimento, a história sobre o samba de roda no povoado de Umbuzeiro, buscando compreender como acontecia o samba de roda, analisar essa tradição de roça, que é a partir da história do samba de roda no povoado de Umbuzeiro. E a pesquisa intitulada O Samba de Roda tem como a raiz de pessoas simples com a cultura bastante enriquecedora. A partir daí começa a analisar a forma de como desenvolver essa pesquisa. Essa pesquisa tem como raiz cultural de uma cultura bastante enriquecedora. Essa monografia se organiza em 3 capítulos. A primeira resume, fala sobre a questão da história do município do povoado de Umbuzeiro. O segundo capítulo fala sobre a história uma breve história do samba de roda. E o terceiro capítulo sobre a história, sobre o patrimônio cultural e uma reflexão sobre a valorização da cultura popular. Pode parar. O Dante Lima, que retrata a história de Mundo Novo, Carlos da Mota, o grupo sertanejo buscava terras férteis e seguia seu caminho partindo de Alagoinha e outras localidades. A procura de pasto para criar seu gado ainda ao sentido Morro do Chapéu. Enfrentaram vários dias de viagem e, após 30 dias de caminhada, chegaram a um vale que deu nome a Mundo Novo, devido à sua vegetação e clima bastante apropriado. José Carlos da Mota descreveu como Mundo Novo. Representa uma cultura e uma riqueza ao paraíso. Todo o sofrimento enfrentado nesse período de seca, esse nome se deu hoje, que se chama cidade de Mundo Novo. Uma cidade que representa a história devido a esse grande sertanejo. Sendo assim, a formação do povoado de Umbuzeiro é uma história bastante interessante. Umbuzeiro é um povoado pequeno, situado a 27 quilômetros da cidade de Mundo Novo, no interior da Bahia, e na microrregião Chapada Diamantina, fazendo divisa também com os outros municípios, por exemplo, Piritiba, Vaza do Poço, Mairi e dentre outros. O acesso ao povoado é realizado por estrada de chão e ao longo de grandes fazendas de gado, chacras, que apresentam assim, um clima bastante semiárido, uma vegetação voltada mais para a caatinga. No entanto, mesmo enfrentando um clima quente e escassez de chuvas, os moradores deste pequeno povoado mantêm sua economia voltada para o cultivo agrícola de milho, feijão, mandioca e além de criação de animais. A história da fundação do povoado de Umbuzeiro, segundo o depoimento de Dona Maria Glória Guimarães, moradora do povoado de Umbuzeiro, relata a história desse pequeno povoado. Diante de seu depoimento, a ocupação dessa região foi por volta de 1939, com a chegada do senhor José Almeida, que adquiriu uma faixa de terra da senhora Olímpia Mascarenhas, a proprietária da fazenda de Umbuzeiro, local onde se originou o atual povoado de Umbuzeiro. Logo, o senhor João e sua família começaram a construir suas moradias e uma venda para tal comercialização.
Sendo assim, um viajante cacheiro tinha interesses comerciais que possibilitava o acesso à localidade. Devido à encruzilhada entre a comunidade vizinha de Mundo Novo e Alto Bonito, Vaza do Poço e dentre outros, que promoveu o desenvolvimento enriquecedor desse pequeno povoado. João Guilherme formou um povoado aos poucos e com futuros moradores em sua moradia, seus parentes e amigos. Na verdade, os moradores de Umbuzeiro mantinham relações de amizade, entregava entre uns e os outros, numa extensa rede de sociabilidade. Isso reforçou realizações comerciais, fazendo com que o povoado de Umbuzeiro crescesse cada vez mais e possibilitasse novos moradores. Hoje, Umbuzeiro é um lugar hospitaleiro, povo trabalhador e humilde, de grandes histórias e profundos traços culturais, que representa essa comunidade, pessoas importantes como na economia e na agricultura. Diante dessa entrevista, podemos perceber que a economia do município é voltada para a atividade da agricultura, destacando a criação de rebanhos e bovinos. Porém, essa economia é muito castigada no período de seca, impede o cultivo de produtos agrícolas e provoca a morte dos gados, levando cada vez mais a economia ficar fraca. A venda de milho e feijão movimenta a economia do povoado. Há também uma pequena feira semanal, realizada no dia de sábado, quando pequenos agricultores trazem os seus produtos para serem comercializados. Artesanato, beiju, farinha e etc. É um encontro onde troca experiência, cultura e assim como chega também alguns feirantes de cidade próxima, possibilitando assim o encontro de amigos e vizinhos. O samba de roda é uma cultura presente na vida e na memória das pessoas, influenciando diretamente na forma de comunicar e se relacionar com os demais indivíduos. Dessa forma, o samba de roda contribui para a formação dessa cultura, que identifica e descreve a arte de sambar do povo de Umbuzeiro. Por outro lado, e através do samba, que eles conseguem esquecer pelo menos momentos de problemas do cotidiano. De acordo com as entrevistas realizadas, que apesar de sua importância cultural e também solidária, o grupo da amizade não se reúne de forma constante nos dias de hoje. Muitos afirmam que os jovens estão modernos, não gostam de samba e acham que é coisa de velho. O samba acontece quando o samba acontece quando se forma uma roda com sambista ao centro, que representa uma ginga dançando por algum tempo. Logo, ele desafia um componente do samba de roda, e simples aperto de mão que torna o seu lugar no meio da roda. Como podemos perceber, os entrevistados deram mais diferentes notas para cada item, de acordo com a percepção de cada um. Não podemos estabelecer um critério homogêneo, pois a pontuação é bastante divergente de um entrevistado para outro. Sendo assim, a entrevista oral, a história oral, permite conhecer a história do grupo de samba, da amizade, trazendo informações importantes, demonstrando suas raízes e fazendo com que possamos conhecer profundamente suas vidas, seus ofícios de cantadores e sambistas, que estão presentes no cotidiano do povoado de Umbuzeiro. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo analisar a representação dos componentes do grupo na sociedade umbuzeirense, bem como identificar e descrever as principais características existentes na arte de sambar e cantar. Assim, os componentes de samba de roda da amizade podem representar personalidades importantes na cultura umbuzeirense, conhecendo suas raízes, que envolve traços ricos na cultura popular. Nesse sentido, percebe que os sambadores são marcas profundas na história cultural, valores e tradições que enriquecem a história local.
graças à história cultural, que podemos perceber e reconhecer seu papel na sociedade. O terceiro capítulo, eu trago uma reflexão do grupo da amizade, que é uma análise desse grupo e o que levou ao seu enfraquecimento no povoado de Umbuzeiro. É com muita satisfação que realiza esse trabalho, pois estudar a cultura do samba de roda nos dá a oportunidade de analisar e evidenciar passo a passo dessa manifestação cultural. Conseguimos-se nesta pesquisa o discurso dos integrantes do samba e, através da oralidade, construímos assim fragmentos e fatos contados sobre os valores dessa tradição, revelando e desificando, ou seja, mostrando a sua diversidade, práticas que articulam experiências e troca. Em solidariedade, nesse contexto, destacamos a presença do samba de roda e a análise dessa manifestação que acontece entre os companheiros. Conforme já mencionado, o samba de roda surgiu de práticas da agricultura que fazia parte do cotidiano de trabalhadores, quais muitas vezes encontrava solidários de amigos, única maneira de plantar e colher suas plantações, uma vez que fazia parte de um ciclo social humilde, sem renda para pagar os trabalhadores do campo. Depois do trabalho, havia a oportunidade de reunir para dançar um bom velho samba, acompanhando de comida e bebida. Podemos notar que essas práticas são elementos identificadores do grupo, que estão presentes na nossa localidade. De forma simples e humilde, representa a forma de sambar e de buscar alegria, tornando um ambiente mais alegre e comunicativo entre as pessoas. Por elas, forma-se um grupo de amizade, um grupo de samba, que forma o cenário introduzindo grande diversidade cultural e conseguimos singularizar, ou seja, conseguimos trazer o perfil e o símbolo da comunidade. Em meio disso, destaca-se a habilidade de forma de cantar e trazer essa cultura popular. De acordo com as entrevistas, essa brincadeira não é algo tão presente como antes. Um dos motivos que certamente contribuiu para seu enfraquecimento dessa manifestação, de acordo com os depoimentos, foi a falta de chuva. Sendo assim, deixa-se de praticar nas roças para se realizar no povoado digitórios, encontro de amigos, um bate-laje, um ajudar a outros e dentre outras festas. Além dos motivos pontuados pelas entrevistadas e pelos entrevistados, lembramos que muitas pessoas hoje moram no povoado devido à seca. Isso também colaborou com um dos fatores mais relevantes para a quase extinção dessa manifestação, que era característica presente na vida rural. Assim, diante dessa modificação, devido a esses acontecimentos de seca, consta fortes alterações no símbolo e no significado dessa manifestação. Hoje o grupo realiza seu samba e as festas no povoado, mas é de forma pequena e não muito criativa. Porém, essa tradição está presente na vida das pessoas e continua a representar uma liga entre comemoração e comunicação de respeito entre os amigos, revelando a permanência e os laços sociais e culturais dessa cultura que representa no povoado. Percebemos que o grupo vem enfrentando grande dificuldade para manter essa tradição, pois parte da população não a valoriza, fazendo com que seu enfraquecimento seja mais intenso do que alguns anos atrás. O ritmo perdeu seu espaço para as danças modernas, fazendo com que essa tradição não seja mais constante como antigamente. Chegando à conclusão desse trabalho, busco uma reflexão. Esse trabalho é um registro da cultura local, que contribuiu na formação da comunidade. E através da sua cultura, durante esse trabalho, houve um processo de reconhecimento, estamos em um contato com a história de Umbuzeiro, possibilitando o conhecimento de uma cultura singular da história local, a história de pessoas simples, que envolve um grande desenvolvimento na formação dessa cultura.
Essa pesquisa mostra a necessidade de um trabalho mais detalhado e profundo, onde seja preenchido com muitas lacunas, para que este grupo tenha devidos registros de sua cultura. Esperamos que a sociedade museirense desperte para a preservação da cultura local, enquanto ainda existe esse festejo popular e as práticas culturais dentro do povoado. Por sua vez, que percebemos nele um espaço na qual os laços de amizade são verdadeiros, criando vínculos reservados em suas lembranças. Sendo assim, finalizo com meus votos de agradecimento, um momento de conquista e agradecimento primeiramente a Deus, por ser essencial em minha vida, autor do meu destino, meu guia na escuridão, levando-me os momentos de clareza e socorro presentes nas horas da angústia. Quero agradecer aos meus pais, Ezequiel e Iracema, por todos os incentivos, meus colegas, meus irmãos, Dayara e Mateus, nos momentos difíceis ao meu noivo Marinaldo, e a todos os meus colegas e amigos que contribuíram para essa grande conquista, a todos os professores que são responsáveis pela contribuição dessa mais etapa, compartilhando a cada dia os meus conhecimentos, especialmente ao meu professor e orientador André Rego,